Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 22 de junho de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que nos reunimos para estudarmos as tuas lições, Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita e hoje com essa exortação, essa explicação e com a importância que tu mesmo destacaste sobre a fé nas nossas vidas e hoje com uma abordagem um pouco diferente. O que ela pode nos proporcionar a nós outros, espíritos habitantes de mundo de provas e expiações. Então, por isso, Senhor, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, interessante, eu vou reler aqui a fala de Paulo aos Hebreus, que ele fala assim, ele afirma, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então já tem um contingente aqui muito interessante, né? De fé não é simplesmente uma esperança, porque a esperança, segundo alguns espíritos benfeitores, segundo alguns missionários, né? A esperança é filha da fé. Mas a fé, ela é mais do que isso, né? Mais do que a esperança. Por quê? Porque, como disse Paulo, ela é a certeza. Então, a gente pode não estar na iminência de receber, de vivenciar aquilo que pedimos, que desejamos. Mas, também pela fé, temos paciência. A fé proporciona paciência. Por quê? Porque é a certeza. Quando a gente tem dúvida, a gente não tem paciência. Não, eu quero agora. Por quê? Porque eu não tenho certeza se amanhã ou depois eu terei isso. Não é verdade? Então, a fé, ela é tão maravilhosa para aquele que a possui, que ela proporciona a esperança, a paciência. E hoje nós vamos ver que ela pode nos proporcionar aqui no mundo de provas e expiações a felicidade. Então, no Livro dos Espíritos, questão 922, Kardec perguntou aos espíritos superiores: é o capítulo, é a parte 4ª do Livro dos Espíritos, né, que aborda as esperanças e consolações. Aí o capítulo 1º dessa 4ª parte é sobre as penas e os gozos futuros. E o primeiro assunto que Kardec aborda é a felicidade e a infelicidade relativos. Por que relativos? Lógico, no mundo de provas e expiações ninguém pode ser totalmente feliz, nem totalmente infeliz. Então, qual é, né, a felicidade possível de acordo com a nossa evolução, né,
com o nosso mérito, com a nossa necessidade, com a compatibilidade em relação à lei de causa e efeito, né, a lei de ação e reação, a lei do karma, já é possível vivenciar alguma felicidade aqui na Terra, no mundo de provas e expiações? Então, Kardec pergunta assim, na questão 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. E aí Kardec aqui, meus irmãos, primeiramente, um esclarecimento, né? Ele não está falando só da questão material, da questão financeira, né? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Não é só porque o pouco, às vezes, que já é suficiente para proporcionar a felicidade de algumas pessoas, para outros, na verdade, né, em razão da situação econômica, financeira, social em que estavam, se ele sair, essa pessoa, né, se ele ou ela sair da condição em que ela estava para aquele pouco que já é suficiente para proporcionar a felicidade de muitas pessoas, mas ele vai ter, na verdade, um decréscimo, uma diminuição da sua condição. Então ele tinha muito e passou a ter pouco. Esse pouco é suficiente para proporcionar a felicidade de muitos, que não tinham nada, por exemplo, ou que tinham menos ainda do que aquele pouco. Mas para esses que tinham muito, é motivo de infelicidade. Então foi exatamente isso que Kardec falou. Mas não só. Por quê? Porque, por exemplo, com a diversidade de carismas, né, como disse Paulo, a diversidade de gostos, eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Eu gosto de um estilo de música, você gosta de outro estilo de música. Eu gosto de um time de futebol, você gosta de outro. Então, tudo isso são circunstâncias que, para mim, podem me proporcionar felicidade em algum momento. Né? Então, se eu estou ouvindo a música que eu gosto, eu estou feliz. Se o meu time ganhou, eu estou feliz. E, ao mesmo tempo, se você está ouvindo a música que eu gosto, mas você não, você está infeliz. Se você vê meu time ganhar, vencendo o seu, que acabou de perder, né, a partida, você está infeliz. Então, até nesse aspecto, Kardec quis abranger a sua pergunta. E aí, ele então finaliza, né, a pergunta dizendo assim, haverá, contudo, alguma soma, né, algum percentual, alguma quantidade de felicidade comum a todos os homens? Então, independentemente de gosto, independentemente de condição social, de muito ou pouco, né, de abastança ou de miséria, o que os espíritos superiores poderiam dizer? Foi essa a intenção de Kardec. Em relação a essa medida aqui, esse tipo de felicidade é para todos. Independentemente se é novo ou velho, se é saudável ou doente, né? Se é desse ou daquele segmento, enfim, não importa. Essa é a resposta dos espíritos superiores que participaram da codificação e que é a medida, digamos assim, a maneira de nós sermos felizes já aqui no mundo de provas e expiações. Então eles disseram, com relação à vida material, olha aí, independentemente se a gente pode ter muito ou se a gente não pode ter, se a gente não tem condição de ter quase nada, ou se a gente tem condição de ter muito, em relação à vida material, é a posse do necessário. Então, para quem não tem o mínimo necessário, a sobrevivência, a subsistência, ter o necessário é o suficiente. E para quem tem muito, para quem tem supérfluo, além do que precisa, né? Que ostenta, que esbanja,
qual é a recomendação para que essa pessoa seja feliz. Por quê? Porque a gente muitas vezes vê as pessoas com muitas coisas, muitos bens, né? Com todo conforto, toda riqueza, e a gente até inveja essas pessoas, a gente deseja ter o que elas têm. Só que nada disso proporciona felicidade. Então, vez por outra, nós vemos pessoas riquíssimas com uma coleção de carros luxuosos, caríssimos, com casas e apartamentos ao redor do mundo, em vários países, nas melhores cidades, e roupas das melhores grifes, não sei quantos mil pares de sapato, perfumes, relógios, isso e aquilo, e nada disso é suficiente para proporcionar felicidade. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que está nessa condição, a gente vê estupefato a notícia de que se suicidou. Ué, né? Muitas vezes nós, ao lermos, né, ao vermos a notícia, nos espantamos, estranhamos, né? Como é que pode, gente? Uma pessoa nessa condição, com um salário desse, né, com uma renda mensal dessa, não sei quantos mil reais, né, 200 mil, 500 mil, 2 milhões de reais por mês. Ah, se eu tivesse essa renda, se eu tivesse um salário, né, eu seria a pessoa mais feliz. Que nada. Essa é a questão. Na verdade, quando a gente tem mais do que o necessário, o motivo de preocupação, de ansiedade, de angústia, de infelicidade, numa palavra, é tudo isso. Por quê? Porque se a gente tem, às vezes, um carro e uma casa, a gente já fica preocupado, né? Quando a gente deixa o carro em algum lugar, né? Fica preocupado se o carro vai ser assaltado, se o carro vai ser roubado, né? Ou num eventual acidente, né? Como é que eu vou fazer para pagar, né, o prejuízo? Então a gente tem, né, ou se esforça para ter um seguro. Então, na época, no início do ano, quando tem que pagar IPVA, né, aqui no Brasil especificamente, tem que juntar aquele dinheirinho para pagar o IPVA. E é a despesa, é trocar pneu, trocar óleo, combustível, enfim, né? Então, imaginemos se nós tivéssemos muitos carros. A quantidade de dinheiro gasta e a preocupação, né? Porque aí a gente fica preocupado, às vezes, de sair com um carro que está com todos esses, né, requisitos aí cumpridos, né? Seguro e tudo mais, e IPVA tá tudo certo, então se eu for parado numa blitz eu não vou correr o risco de ter meu carro apreendido e tal, tá tudo certo, mas eu vou sair com o carro e vou ficar preocupado se alguém vai encostar no carro e vai arranhar o carro, né? E eu paro na garagem do prédio onde eu trabalho, ocupando 2 vagas, porque eu não quero que o meu colega, meu vizinho, né, pare o carro dele e abra a porta e, né, correndo o risco de amassar a lataria do meu carro. Então, quer dizer, olha, vejam as preocupações, as angústias, né? Isso é causa de felicidade? Não. Então, a gente tem uma casa, né? Às vezes tem uma casa na praia. Então, a gente não está veraneando na praia, nessa casa de praia, a gente está preocupado. Será que está tudo certo lá? Né? Aí instala hoje, com a facilidade que tem, né, de tecnologia, né? Então instala câmeras, contrata uma empresa, eventualmente, né, para prestar o serviço de segurança, contrata um caseiro. Será que esse caseiro é confiável? Né? Será que ele não vai, né, facilitar a entrada de um grupo, né, de criminosos, de um bando de criminosos, para, né, uma vez que ele tem a chave? E aí tem a questão de cuidar lá do jardim, né, do quintal da casa. Se a casa tem piscina, é cuidar da piscina. Então, quer dizer,
a gente começa a ter uma série de preocupações, angústias, ansiedades, e isso tudo é motivo de infelicidade. Então, nada disso preenche, nada disso proporciona a nossa felicidade. Então, qual é a receita, a recomendação dos espíritos superiores? Você quer ter felicidade em relação às coisas materiais? Tenha somente o necessário. Para quem não tem nada, vai ser o suficiente, né? Graças a Deus, vai ter condições ali de sobreviver, de se manter, né? De ter dignidade. E para aquele que tem muito e tem essa montanha de preocupações e angústias, vai deixar de ter, né? Então, como disse, né, Glenda, na primeira pregação desse mês de junho, né, Elvídio Lúcio, que era um romano, né, pai de Célia Lúcio, nesse mês que nós dedicamos a ela, né, com aquele romance maravilhoso de Emmanuel, 50 anos depois, que conta a história ali de Célia e dele mesmo, né, também, reencarnado já aproximadamente 50 anos depois da encarnação em que ele havia sido o senador romano Públio Lentulus, e então, nessa encarnação, mais ou menos 50 anos depois, como um escravo grego de nome Nestório. Então, Elvídio Lúcio, um romano, braço direito do imperador Hélio Adriano e possuidor de uma riqueza, de um sem número de propriedades, bens, cavalos e fazendas, e enfim. No final da sua vida, né, ele segue a orientação da sua própria filha, Célia, né? E aí, embora ele tenha passado a vida toda com aquele nível, aquele grau de riqueza, de conforto, ele não era uma pessoa feliz. Depois que ele se desfaz, né, dos seus bens, seguindo, né, a recomendação de Célia, porque ele estava buscando encontrar a sua filha, que ele havia expulsado de casa, por conta de uma mentira que a Cláudia Sabina engendrou, e a Atéria, né, permitiu e envidou esforços para concretizar, né, para fazer acontecer, infiltrada na casa da família Lúcio, né, do Elvídio, da Alba, os pais da Célia Lúcio, enfim. No final da vida, ele sabendo de tudo que tinha acontecido, arrependido, querendo fazer, como disse Glenda, né, o caminho de volta, por isso ela comparou, né, fez um paralelo com a parábola do filho pródigo, ele segue a orientação dela. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente precisa, que algumas pessoas que leiam o romance 50 anos depois podem achar, eventualmente, que Célia foi dura, cruel. Puxa vida, o pai finalmente chegou a ela, né? E já estava doente, já estava com a idade avançada, e ela não se revela, ela ainda, né, manda ele voltar depois de um tempo em que ele fizesse uma reflexão sobre a sua vida, se desfizesse dos bens, ajudasse os pobres. Será que isso, sim, isso é caridade? Por quê? Porque a gente tem que receber as coisas no momento certo. Então Deus age assim conosco, né? Por isso Paulo falou essa frase que eu li no início, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. No momento certo, nós iremos receber aquilo que nós estamos a esperar. Muitas vezes por longos anos, muitas vezes por longas décadas, muitas vezes por encarnações. Mas nós precisamos amadurecer, crescer, para poder receber aquilo e não fazer mau uso. Essa é a questão. Então, muitas vezes a gente pede algumas coisas, né, deseja e não recebe. Por quê? Porque se a gente recebesse agora, a gente faria mau uso daquilo, né?
Então, em relação, né, à vida material, Elvídio fez aquilo tudo e se sentiu, meus irmãos, leve. A vida dele mudou. Ele se sentiu uma pessoa mais leve, mais tranquila, mais serena. Foi chamado de louco por muitos. Nossa, Elvídio Lúcio se desfazendo dos seus bens, das suas propriedades, dando para os pobres essas coisas. Como é que pode, né? Abrindo mão da sua condição, da sua riqueza, do seu status social, do seu conforto, na velhice, né? Então, é isso que proporciona paz, serenidade, ausência de angústia, ausência de preocupação, ausência de infelicidade e, por conseguinte, felicidade. Então, em relação à vida material, qual é a medida, né, da felicidade? A posse do necessário. Em relação à vida moral, os espíritos superiores ainda disseram, a vida moral é a vida espiritual, é a vida que não se limita a essa encarnação nossa aqui, é a vida nossa ao longo da nossa trajetória, a vida de espírito. Então, em relação à vida moral, é a consciência tranquila. Consciência tranquila como? Consciência do dever cumprido. Fiz o que me cabia, fiz o que eu tinha que fazer. E alguns espíritos, nós sabemos, vão além do que estava programado, inclusive, naquela encarnação, né? Então, fiz o que me cabia e mais, embora eles nunca reconheçam isso, né? Professor Clóvis Tavares, um missionário, um gigante, fundou a Escola Jesus Cristo, primeiramente voltada para crianças, né? Escola Infantil Jesus Cristo, evangelizando crianças e tal. Mas sua palavra era tão, né, poderosa, magnética, saudável, importante, que, lógico, os espíritos o intuíram, né, o inspiraram, e os próprios frequentadores que passavam, que levavam os seus filhinhos, seus sobrinhos, seus netos para serem evangelizados, começaram a se contagiar com aquela palavra maravilhosa. E aí ele viu a necessidade de transformar, porque ele não podia ficar dando aulinha, né, para crianças e um monte de adulto participando, né, contando histórias para criança e tal. Então ele viu a necessidade de, nós vamos manter esse trabalho de evangelização infantil, mas vamos evangelizar adultos também. Então fundou, né, transformou a Escola Infantil Jesus Cristo em Escola Jesus Cristo. Então, vejam que maravilha, né? Então e chegou do lado de lá, quando da sua desencarnação, né, se achando de mãos vazias, meus irmãos. Meus irmãos, isso é muita humildade. Isso é muita humildade. Porque nós, às vezes, não fazemos nada e achamos que fazemos, para começar, né? Nós nem estamos fazendo e achamos que estamos. E quando a gente está fazendo, às vezes, alguma coisinha, a gente acha que é demais, né? Que importante esse trabalho. Que nada. E os verdadeiros gigantes, os verdadeiros heróis do cristianismo, quando desencarnam, acham que não fizeram nada. Acham que estão de mãos vazias. Então, vejamos, consciência tranquila, dever cumprido. E às vezes, né, ultrapassando a marca ali, né, a determinação, a missão, a tarefa que tinham. Então vão muito além, né, fazem muito mais do que deveriam, do que estava programado. Então, ter a consciência tranquila, ter a consciência do dever cumprido no âmbito da nossa vida espiritual proporciona felicidade. E também, por fim, e aí sim é o ponto que eu quero destacar, fé no futuro. Então, meus irmãos, se a gente quer ter felicidade já aqui na Terra, a fé é um elemento essencial. Por quê? Porque se eu fizer, né, o que eu tenho que fazer,
Se eu não possuir muitas coisas além do necessário, é bom? É ótimo. Ajuda? Muito. Mas, se eu não tiver fé no futuro, vai ficar faltando alguma coisa. Por quê? Porque às vezes eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né? Mas eu sou um materialista. Eu sou, né, um cético. E aí, todo o meu ponto de vista sobre, bom, se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, né, eu tenho que ser recompensado agora, porque só se vive uma vez, né? Então, eu tenho pressa de receber, né, a recompensa dos meus atos, né? Então, a gente muda, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem, né, mensagens relacionadas, né, e até com o título, né, o ponto de vista. Quando a gente tem fé no futuro, o nosso ponto de vista muda, né? A gente passa a enxergar a nossa trajetória como, ó, eu vou fazer agora, mas eu posso receber agora ou mais à frente. Esse mais à frente pode ser nessa mesma encarnação. Esse mais à frente pode ser na próxima encarnação, ou esse mais à frente pode ser daqui a algumas encarnações. Eu não sei. Mas eu tenho fé. Eu tenho a certeza das coisas que se esperam. Eu sei que eu vou receber, porque não existe injustiça na lei de Deus. E aí, isso me proporciona o quê? Paz. Isso me proporciona o quê? Serenidade. Isso me proporciona o quê? Felicidade. Porque eu sei que nada está perdido. Eu não fiz à toa. Ah, fiz à toa, né? A ingratidão, eventualmente, que eu recebi, não tem problema. Mais à frente, eu vou receber. E aí também a gente não faz com esse raciocínio, né, matemático, né, que eu vou receber mais à frente, eu vou receber daqui a pouco e tal. A gente nem pensa nisso. A gente simplesmente faz. Esse é o poder da fé. Isso é o que a fé nos proporciona como felicidade. A felicidade de fazer o bem pelo bem. Então, vejamos que maravilha, né, que esse ingrediente dessa tríade aí que os espíritos superiores nos recomendaram a ter, né, a conquistar e a vivenciar, né, que é, uma vez encarnados, ter somente o que nós precisamos, o de que necessitamos, no âmbito material, e, mesmo encarnados, ter a consciência tranquila e a fé no futuro, e muito mais na condição de desencarnado, que a gente não precisa de mais nada material, né? E tendo a consciência tranquila, a consciência do dever cumprido, e ainda por cima a fé no futuro, no âmbito, né, de espíritos, no plano espiritual, na nossa verdadeira pátria, aí sim, é a tranquilidade, é a felicidade, né, perenes, mesmo não estando ainda na condição de espíritos puros, né? Jesus não deixou para nós outros o sermão do monte, as bem-aventuranças? Bem-aventurado. O que é isso, meus irmãos? Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, felizes os humildes. Por quê? Porque as coisas que eu faço, não importa se as outras pessoas vão reconhecer ou não. Eu não estou querendo aplausos. Então, o humilde é feliz. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacificadores, felizes as pessoas que não são, né, agressivas, que não são belicosas, né? Então, houve alguma coisa de um irmão, de algum, né, conhecido, ou não, de um desconhecido, a gente no trânsito, né, muitas vezes a gente se transforma, né? Houve alguma coisa de alguém e, né, fica vermelho, abaixa o vidro para falar alguma coisa ou levantar a mão para fazer algum gesto, né? Então, quer dizer, os mansos, os pacíficos, os pacificadores, ouvem e, né,
como diz o personagem lá do livro, né? O menino do dedo verde, né? Entra por aqui e sai por aqui, até quebrar-se no chão. Né? Então, não faz diferença nenhuma. Gandhi uma vez foi perguntado, né? Mahatma Gandhi, Gandhi, você já teve a oportunidade de perdoar alguém? Você já perdoou alguém? Você já conseguiu perdoar? Aí ele, infelizmente não, meu irmão. Aí todo mundo ficou, gente, não é possível. Gandhi não perdoou? Ele falou, infelizmente não. Porque eu nunca fui ofendido por ninguém. Vejamos, hein? Nunca fui ofendido por ninguém. E ele foi o líder que conseguiu libertar, né, a Índia da colonização inglesa com, né, a filosofia da não violência, da não reação. Então, os soldados ingleses lá, né, agredindo, batendo, chicoteando os indianos, os hindus, né, lá. E no início o povo estava muito revoltado, né, querendo reagir e tal. E Gandhi, né, já depois, porque na sua juventude ele também foi um pouco, né, intolerante, digamos assim, com relação a essa postura, né, da Inglaterra para com os indianos. Né? Mas depois que ele, digamos, né, se converteu, embora ele não fosse cristão, né, fosse hindu, e foi um dos hindus, né, que mais reconheceu a importância e o significado do cristianismo, embora muitos de nós nos digamos, né, cristãos e não tenhamos essa postura, né, ele reconheceu, né, e agiu como, por que não dizer, um cristão verdadeiro. Né? E simplesmente incentivou os seus seguidores, né, os seus adeptos, os seus discípulos, a não reagirem. Então, olha a vivência do que Jesus falou, né? Amai o vosso inimigo. Amai o vosso inimigo. Não resistais ao mal. Jesus falou tudo isso. E Gandhi vivenciou, embora não fosse cristão, né? Declaradamente, oficialmente, seguidor de uma religião cristã. Né? Então, isso não é uma felicidade? Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacificadores e todas as outras bem-aventuranças. Né? Jesus, ele quis nos exortar a sermos felizes, já na condição de habitantes de planeta, de provas e expiações. Então tem um monte de espírito, meus irmãos, encarnado e desencarnado, que é feliz num mundo de provas e expiações. E por que a gente não é? Porque a gente não segue as orientações. Nós somos cristãos, muitas vezes da boca para fora, ou como diz Emmanuel, cristãos de hora certa. É só no dia tal, na hora tal, que eu vou lá no grupo, na casa espírita. Né? Depois, durante a semana, dentro de casa, no trânsito, aí eu viro um ser, né, irreconhecível. Né? Um ser que não parece que já está no mundo, que é o segundo degrau da escala dos mundos. Né? Parece que eu estou indo no mundo primitivo. Né? Então, por que a gente não é feliz? Porque a gente não vivencia isso. A gente não segue as orientações. Então está aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Qual que é a medida, né, para a felicidade no homem, do homem aqui na Terra, né? Felicidade comum a todos. Em relação à vida material, a posse do necessário. Em relação à vida moral, consciência tranquila, consciência do dever cumprido e fé no futuro. Então vamos ver o que Vinícius fala para a gente no seu livro maravilhoso, Em Torno do Mestre. Olha aí a importância de nós estarmos em torno do Mestre, Jesus. Ele tem um capítulo aqui intitulado Frase Maravilhosa. Tudo é possível àquele que crê. Frase de Jesus, né? Disse com ênfase o maior expoente da verdade na Terra, Jesus Cristo. Tudo é possível àquele que crê. Meus irmãos,
Que frase, né? Não por acaso Vinícius disse. Frase maravilhosa. Fundadas razões, diz Vinícius, teve o mestre ao firmar tão sábia sentença. A natureza íntima do homem propende a crer. Tudo que a humanidade tem produzido de bom e de grande é obra da fé. Todas as descobertas, todos os inventos, todas as modalidades de progresso, esta ou aquela, representam conquistas da grande virtude. Os povos mais fortes, mais capazes e que mais prodigiosos feitos têm realizado são os que mais e melhor sabem crer. A Holanda é um país de área bastante acanhada. Sua população densa não se podia acomodar nas limitadas proporções do território pátrio. Que fizeram os holandeses? Disputaram terras ao mar. Entraram em conflito com o oceano, forçando suas bravias ondas a recuarem e cederem terreno. Semelhante proeza é um magnífico golpe de fé, que enobrece e dignifica o povo que o concebeu e executou. Aqui no Brasil a gente também tem, né, uma experiência parecida, o aterro do Flamengo. Né? O que fizeram lá os cariocas, né, há não sei quantos anos atrás? Eles aterraram uma parte ali da orla da praia ali, né, do Flamengo, Copacabana, né, Ipanema, Leblon, e aumentaram, né, a extensão territorial, digamos assim. Então é mais ou menos o que nós aqui no Brasil vivenciamos também, né, no Rio de Janeiro. Fizeram os holandeses. E continua Vinícius. O mestre divino não exagera quando diz que a fé transporta montanhas. Olha aí, olha que interessante, né? De fato, onde maior audácia? Arrastar montes ou conquistar território das profundezas oceânicas? O Japão é vítima de terremotos violentíssimos, que por vezes têm reduzido cidades inteiras a montões de escombros. Que faz o nipônico? Renega o solo onde nasceu, blasfema, revolta-se ou cai na apatia? Não. Reconstrói tudo, fazendo renascer das ruínas as mesmas cidades, refeitas, embelezadas, tal como a fênix da fábula ressurgindo das próprias cinzas. Que metáfora maravilhosa de Vinícius, hein? Vemos na tenacidade do japonês que o homem foi criado para crer. Por isso, ele enfrenta os cataclismos certo de que é a vida, não a morte, que cabe a vitória no desfecho de todas as lutas. Os caminhos de ferro, os barcos a vapor, os aeroplanos, as maravilhosas e utilíssimas invenções do grande e genial Edison, as descobertas científicas de toda espécie, conducentes a conservar e dilatar a vida humana, melhorando ao mesmo tempo suas condições, são outros tantos milagres da fé. Observemos um guindaste possante, manobrado por um menino, levantar moles cujo peso orça por algumas toneladas. Que ideia faremos desse maquinismo? Dirão talvez, é a força da inteligência, suprindo vantajosamente a força dos músculos. Cumpre notar, entretanto, que a inteligência, como as demais faculdades do espírito, age mediante o influxo de um poder que a põe em atividade. Esse poder, diz Vinícius, é a fé. Arquimedes, quando se propôs levantar o mundo, disse que o faria se lhe dessem uma alavanca e um ponto de apoio correspondente. O desafio do grande geômetra tinha por fim demonstrar o poder mecânico da alavanca no deslocamento de pesos. Não obstante, aquele poder depende de uma condição: o ponto de apoio. Todo prodígio da alavanca resulta nulo sem o ponto de apoio.
Assim também é a inteligência humana. Sua magia só se verifica sob a dinâmica da fé. A fé é o esteio da vida. Disse Amado Nervo, poeta mexicano, né? Com muita justeza, que a fé é tão necessária como a respiração. A natureza é um hino de fé. Tudo nos convida a crer. Nada nos induz à descrença. As forças naturais são positivas. O homem que se harmoniza com elas age de acordo com a natureza. Mantém-se em atitude vitoriosa, sendo esse o segredo de seus triunfos. O cético é uma nota dissonante na orquestra da vida. Olha aí a questão, né, do materialismo, do ceticismo, né? O cético, repetindo, é uma nota dissonante na orquestra da vida. É uma força negativa, estéril. O otimismo e o pessimismo são consequências inevitáveis da crença e da descrença. A natureza nos convida a crer. O mundo do infinitamente grande, como o do infinitamente pequeno, o macrocosmo e o microcosmo, são elementos geradores de fé. O majestoso e incomensurável panorama celeste, onde milhões de sóis, de astros e de estrelas se agitam em revoluções ininterruptas na eternidade do tempo, aquele poder fantástico que traceja as órbitas para os gigantes do espaço infinito e que é obedecido sem discrepância de uma linha, esse concerto indescritível de ação e reação, de atração e repulsão, que equilibra as potências cósmicas, assegurando a estabilidade do universo. Tudo isso, enfim, que do alto dos céus nos deslumbra e arrebata, convida-nos a crer. Se penetrarmos o ciclo do infinitamente pequeno, se devassarmos os mistérios de uma simples gota d'água, outras tantas maravilhas não menos surpreendentes ali nos esperam para dizer-nos peremptória e positivamente: crê. O telescópio e o microscópio geram mais fé que todos os dogmas e todas as liturgias das religiões. Que maravilha, meus irmãos! E aqui nessa frase de Vinícius está contido o capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O item do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, aliança da ciência e da religião. Não é verdade? Gravemos... Se tudo que existe fora e dentro de nós nos manda crer, por que havemos de descrer? Só a fatuidade do orgulho humano pode dar lugar ao ceticismo e à descrença. Gravemos em nossa mente a inolvidável frase de Jesus: tudo é possível àquele que crê. Apelemos para seu mágico encantamento e teremos o caminho da vida, aberto e franco às mais excelentes conquistas da inteligência. Ou seja, em uma frase, a fé, tudo posso, né, naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Até a felicidade é possível. Então, meus irmãos, tenhamos fé, né, sempre cada vez mais, para que a gente possa começar a vivenciar aqui na Terra mesmo, já, a felicidade que nos é possível, que nos é relativa, mas que é a que nós podemos vivenciar. Então, com essa reflexão dos espíritos aqui que nos trouxeram nesses textos, né, e com as exortações de Paulo, do próprio Jesus Cristo, né, dos espíritos superiores, Allan Kardec, Vinícius, que nós não deixemos para amanhã, né, o que a gente já pode vivenciar desde agora, né?
seguindo as exortações de Jesus, sendo bem-aventurados, né? E pelo menos nos esforçando, né, para desenvolver, conquistar essas virtudes que Jesus nos exortou a conquistar para que nós fôssemos bem-aventurados, para que nós sejamos bem-aventurados. Então, que a gente tenha fé e que coisa curiosa, né, na língua portuguesa, felicidade, né? O início da palavra felicidade com a mesma sílaba, né, da palavra monossílaba fé. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos sempre cada vez mais fé na nossa vida, no nosso dia a dia, pacificando o nosso coração, tendo paciência, tendo esperança, né? Porque, como diz Paulo, é a certeza daquilo que esperamos. Então, muito obrigado a você que nos assistiu, que nos assiste. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma semana maravilhosa e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.